Imagine estar no casamento do seu melhor amigo, entediada, com uma taça de vinho na mão, e do outro lado da mesa, ele, aquele que você sempre fingiu não notar, aquele que te olha como se soubesse exatamente o que você está pensando. E então, numa aposta boba, tudo muda. Paula e Nicholas fizeram uma aposta simples. Quem seduzir o outro primeiro, ganha. Ninguém combinou o que o perdedor pagaria. Ninguém imaginou que os dois iam perder o controle. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? De onde você está assistindo? Me conta aqui nos comentários. Já deixa aquele like e se inscreve no canal caso ainda não seja um inscrito. Se conhece alguém que também ama histórias de romance, compartilha esse vídeo. E agora vamos à história, espero que gostem. O salão do casamento de Tiago e Fernanda cheirava a rosas brancas e champanhe caro, e Paula Mendonça estava absolutamente entediada. Não que ela não amasse os noivos. Amava de verdade. Mas havia algo de sufocante em estar cercada de casais que se olhavam com aquela ternura melosa, enquanto ela estava ali sozinha, na mesa do fundo, com o decote do vestido vermelho que havia escolhido para impressionar alguém que claramente não aparecera. Ela girou a taça de vinho entre os dedos. Terceira taça. Ou quarta. Já havia perdido a conta. Você também foi abandonada na mesa dos solteiros? Disse uma voz do outro lado. Paula ergueu os olhos devagar, com aquela arrogância calculada que levara anos para aperfeiçoar. Nicholas Rocha se sentou na cadeira à sua frente, como se o mundo inteiro fosse dele. Gravata afrouxada, cabelo levemente desarrumado, aquele sorriso torto que ela conhecia bem demais e odiava bem demais. Alto, ombros largos dentro do terno grafite, mandíbula afiada com uma sombra de barba que não era desleixo, era estratégia. Nicholas sempre foi estratégico. Fui designada para essa mesa, ela respondeu com frieza. Ninguém me abandonou em lugar nenhum. Claro, ele pegou uma taça limpa e serviu o vinho como se estivesse em casa. E eu sou o padrinho que preferiu ficar longe das tias casamenteiras. Estamos ambos mentindo lindamente esta noite. Paula sentiu o canto da boca tremer, não de sorriso, de irritação. Era sempre assim com Nicholas. Ele entrava em qualquer ambiente e imediatamente reorganizava o ar ao redor, como se o oxigênio precisasse da sua permissão para circular. Eles se conheciam há 6 anos. Amigos do Tiago, os dois. Rivais sem querer, ou talvez com muita intenção. Sempre houve algo entre eles que nenhum dos dois nomeava. Uma faísca que aparecia nos momentos mais inoportunos e era imediatamente abafada por um comentário sarcástico ou um olhar desdenhoso. O que você quer, Nicholas? Companhia. Ele inclinou a cabeça. A mesma coisa que você. Eu quero que você vá para outra mesa. Não tem outra mesa disponível. Ele sorriu. Destino. Paula virou os olhos, mas não se levantou. A banda começou a tocar alguma coisa lenta e melancólica, e os casais foram invadindo a pista de dança, como maré enchente. A mesa ficou vazia exceto por eles dois, e o silêncio que se instalou não era desconfortável, era carregado. Cheio de coisas não ditas. Você está diferente hoje. Ele disse depois de um momento. É o vestido. Não é o vestido. O jeito como ele disse aquilo, baixo, direto, sem sorrir, fez algo se mexer no peito de Paula. Ela bebeu mais um gole de vinho para cobrir a sensação. Quanto você já bebeu? Ela perguntou, mudando o assunto. O suficiente para ser honesto. Ele a encarou. Não o suficiente para ser estúpido. Paula pousou a taça na mesa. Olhou para ele por um segundo longo demais. Esse homem é um problema, ela pensou, e então o problema sorriu para ela e o coração de Paula fez aquela coisa irritante que sempre fazia na presença dele, aquele salto idiota que ela se recusava a reconhecer. Quer fazer uma aposta? Ele disse de repente. Depende. Quem seduzir o outro primeiro ganha. O silêncio durou 3 segundos. Ganha o quê? Ela perguntou. Nicholas abriu os braços levemente, como se a resposta fosse óbvia. Isso a gente descobre depois. Paula deveria ter dito não. Deveria ter pegado a bolsa, dado boa noite e ido embora, antes que a 4ª taça de vinho tomasse decisões por ela. Em vez disso, ela estendeu a mão sobre a mesa. Trato feito. A mão de Nicholas envolveu a dela. Quente, firme. Os dedos dele roçaram seu pulso por um segundo a mais do necessário, e Paula sentiu aquele calor estúpido subir pelo braço até o pescoço. Isso ela pensou enquanto sorria para ele com toda a frieza que conseguia reunir. Vai ser mais difícil do que eu imaginei. E no olhar de Nicholas havia exatamente o mesmo pensamento.
disfarçado, porém ali, visível para quem soubesse procurar. A aposta estava feita, e nenhum dos dois tinha ideia do que tinham colocado em jogo. O dia seguinte começou com sol forte demais e uma memória cristalina que Paula gostaria de atribuir ao vinho, mas não conseguia. Ela lembrava de tudo, do aperto de mão, do sorriso de Nicholas, do jeito como ele havia sussurrado boa noite, Paula, ao se despedir, alongando cada sílaba do seu nome como se provasse algo. Ela lembrava também do quanto havia demorado para adormecer. Sentada na varanda do seu apartamento, com o café ainda fumegando, Paula analisou a situação com a clareza fria de uma mulher que havia sobrevivido a coisas piores do que Nicholas Rocha. É uma aposta, ela se disse. Nada mais. Ela conhecia Nicholas. Sabia que ele era charmoso, calculado, que usava o humor como escudo e o sorriso como arma. Sabia que ele tinha o tipo de presença que preenchia um cômodo inteiro antes de entrar nele. E sabia, com a lucidez desconfortável de quem conhece o próprio coração melhor do que gostaria, que havia algo nele que sempre a desarmava. O truque era simples, não deixar que ele soubesse disso. O celular vibrou. Nicholas. Bom dia. Só para confirmar, a aposta continua valendo no dia seguinte ao casamento, correto? Ou você já está desistindo? Paula sorriu para a tela com a expressão que reservava para adversários subestimados. Paula, desistir não está no meu vocabulário. E sim, continua valendo. Pode começar quando quiser. 3 pontos piscaram. Ela imaginou ele sorrindo para o celular em algum lugar, e o estômago fez aquela coisa traiçoeira. Nicholas, já comecei. Ela ficou olhando para a mensagem por mais tempo do que deveria. 2 dias depois, havia flores na recepção do seu escritório. Não um buquê exuberante e óbvio. Isso seria fácil demais de rejeitar. Eram 3 hastes de lavanda dentro de um envelope pardo, com um bilhete manuscrito que dizia apenas: "Você mencionou uma vez que lavanda te ajuda a concentrar. Nicholas." A recepcionista, Bruna, olhou para Paula com os olhos arregalados. Quem é Nicholas? Ninguém importante. Paula respondeu, levando as flores para a sala sem deixar o sorriso escapar. Colocou a lavanda na janela, trabalhou o dia todo e, estranhamente, de fato se concentrou muito bem. À noite, ela ligou para ele. Flores no trabalho é apelação, ela disse quando ele atendeu. É atenção, ele corrigiu, e a voz dele estava mais grave ao telefone, aquecida pelo fim do dia. Tem diferença. Você pesquisou o que eu gosto. Eu presto atenção, Paula. Uma pausa. Você mencionou a lavanda num jantar do Tiago ano passado. Eu lembro das coisas que você diz. Ela ficou em silêncio por um segundo. Isso é manipulação, ela disse por fim. Ou é cuidado. Ele soou quase divertido, mas havia algo sério embaixo. Como você quiser interpretar. Ela desligou antes de dar uma resposta que não fosse estratégica. Ficou sentada no sofá no escuro por alguns minutos, as flores de lavanda perfumando suavemente o ar do escritório que ela havia trazido para casa sem perceber. Ponto para Nicholas. Ela admitiu para si mesma, mas o jogo ainda estava no começo. Paula contra-atacou com precisão cirúrgica. Ela sabia onde Nicholas almoçava nas terças-feiras, o mesmo restaurante há 3 anos, porque ele era daquelas pessoas irritantemente consistentes. Ela apareceu na terça seguinte, com uma blusa cor de vinho, que sabia exatamente o que fazia com os seus olhos escuros, e sentou-se na mesa, ao lado da dele, sem pedir permissão. Que surpresa, ele disse, sem levantar o olhar do cardápio. Almoço de negócios, ela respondeu abrindo o próprio cardápio. Coincidência. Você não tem reuniões às terças, remarquei. Ele baixou o cardápio e a olhou. Demorado, deliberado, começando pelos olhos e descendo até onde a blusa deixava adivinhar mais do que revelava. Depois voltou aos olhos. Você está jogando sujo, ele disse. Estou almoçando. O sorriso dele foi lento como o amanhecer. Eles acabaram almoçando juntos, não foi planejado. Ou foi por ambos, mas nenhum admitiu. A conversa fluiu com aquela facilidade irritante que sempre havia entre eles quando paravam de fingir que se incomodavam, e Paula descobriu que havia esquecido o quanto Nicholas era engraçado. Não o humor performático que ele usava em grupos, mas aquele sarcasmo seco, pontual que aparecia entre uma frase e outra como uma faísca. Você riu. Ele apontou, parecendo genuinamente satisfeito. Não ri. Paula.
Você riu. Foi um reflexo involuntário. Ele inclinou para a frente sobre a mesa, cotovelos apoiados perto o suficiente para que ela pudesse ver as pequenas linhas de expressão no canto dos seus olhos. Você sabe que, quando você sorri de verdade, o lado esquerdo sempre vem um pouco antes? Ele disse suave. Ela sentiu o calor subir pelo rosto e tomou o copo de água como escudo. Você está tentando me seduzir durante o almoço de negócios? Estou apenas observando. Ele se recostou, casual, apreciando. Para. Por quê? Porque está funcionando, ela pensou e disse. Porque é distração. Da aposta ou de mim? Ela não respondeu, e o silêncio respondeu por ela. Naquela noite foi a vez de Paula agir. Ela enviou uma mensagem às 22h02. Tem algo que quero te mostrar. Pode vir agora? Ele apareceu em 15 minutos. O que dizia tudo. Ela o recebeu na porta do apartamento com um avental, o cabelo preso de qualquer jeito, farinha no antebraço esquerdo. Você cozinhou? Ele disse claramente confuso com o script que esperava. Estou tentando. Ela abriu a porta mais. Entra. A cozinha estava num caos produtivo. Massa na bancada, o cheiro de manteiga dourada no ar, uma receita impressa cheia de anotações à mão. Você não sabe cozinhar. Ele disse não como crítica, como fato estabelecido. Sei um pouco. Paula, na última vez que você fez café, queimou a cafeteira elétrica. Isso foi um caso isolado. Ela empurrou um avental para ele. Me ajuda. Nicholas ficou parado por um segundo, olhando para ela, para a farinha no braço, para o avental absurdo com estampa de girassóis, para os olhos dela que continham aquela centelha que aparecia quando ela estava genuinamente animada com algo. Ele pegou o avental. O que estamos fazendo? Nhoque. A receita da minha avó. Ela ensinou para mim há anos. E eu nunca fiz sozinha. Algo no rosto dele mudou, sutilmente, mas Paula notou. Aquele endurecimento casual que ele mantinha foi substituído por algo mais suave. Por que hoje? Por que não? Eles fizeram nhoque até meia-noite. A cozinha ficou com farinha em superfícies que farinha não deveria alcançar. Nicholas tinha jeito. Mãos seguras, paciente, guiando sem condescender. Paula descobriu que ele havia aprendido a cozinhar aos 15 anos porque a mãe trabalhava dobrado e alguém precisava fazer o jantar. Ela não soube o que fazer com essa informação. Eles comeram o nhoque na bancada da cozinha porque a mesa estava coberta de bagunça. Sem música, sem velas, sem nenhuma das performances que a aposta poderia ter exigido. Apenas aquele silêncio cheio que havia entre eles, mas dessa vez sem nada de estratégico nele. Está bom, ele disse sobre o nhoque. Eu sei, ela respondeu. E então os dois sorriram ao mesmo tempo, e nenhum dos dois fez menção à aposta o resto da noite. Outubro chegou com chuva fina, e aquela qualidade de luz cinzenta que tornava os dias mais curtos e os apartamentos mais íntimos. Paula e Nicholas haviam desenvolvido um ritmo sem combinar. Mensagens pela manhã, às vezes sérias, sobre trabalho ou vida, às vezes apenas piadas internas que nasciam de referências que só eles entendiam. Almoços que se repetiam sem convite formal. E aquela tensão constante, presente em cada troca, como música tocando baixo num cômodo adjacente, você sente antes de identificar de onde vem. A aposta continuava tecnicamente em vigor, mas havia algo estranho acontecendo. Ambos paravam antes do ponto de virada, como se houvesse uma linha não traçada que nenhum dos dois cruzava, não por falta de desejo, mas por excesso de algo que nenhum dos dois queria nomear. Foi Tiago quem percebeu primeiro. Você está diferente, ele disse a Nicholas numa tarde de bar, enquanto assistiam futebol sem prestar atenção no futebol. Estou igual. Você ficou 30 minutos olhando para o celular sem responder nada e sorriu 2 vezes sem motivo. Nicholas bebeu o copo inteiro. São mensagens de trabalho. Trabalho te faz sorrir assim? Tiago, é a Paula, né? Não foi pergunta. Nicholas pousou o copo. Olhou para o amigo com aquela expressão que havia aprendido a usar quando não queria responder diretamente. Não negativa, não afirmativa, apenas suspensa. Fizemos uma aposta, ele disse por fim. Tiago ergueu uma sobrancelha. Que tipo de aposta? Quem seduz o outro primeiro ganha. O silêncio durou 3 segundos antes de Tiago soltar uma risada curta e incrédula. Você dois são impressionantes. É uma aposta, não é? Nicholas. Tiago o interrompeu, direto. Você lembra flores de lavanda de uma conversa de 1 ano atrás?
Isso não é aposta. Isso é outra coisa. Nicholas não respondeu, e o silêncio dessa vez disse tudo o que precisava ser dito. Do lado de Paula, Fernanda havia feito a mesma observação com menos diplomacia. Você está com cara de quem está apaixonada, e com raiva disso. Eu estou bem. Você checou o celular 4 vezes desde que chegou. Espero uma mensagem importante. De Nicholas? Paula colocou o celular de cabeça para baixo sobre a mesa, com um movimento talvez mais brusco do que necessário. Eu tenho a situação sob controle. Paula. Amor. Fernanda segurou a mão dela sobre a mesa. Gentil. Quando você precisa dizer que tem a situação sob controle, geralmente é porque não tem. Paula olhou para a amiga. Fernanda tinha aqueles olhos que não julgavam, apenas viam, com uma clareza às vezes inconveniente. Eu fiz uma aposta idiota num dia em que bebi demais, Paula disse por fim. E agora não sei mais se estou jogando ou se estou... Ela parou. Se estou sentindo de verdade, ela terminou, quase em voz baixa. Fernanda não disse, eu avisei, nem eu sabia. Apenas apertou a mão dela. O que você vai fazer? Paula olhou para o celular de cabeça para baixo. Ganhar a aposta. Ela respondeu. Mas pela primeira vez, a resposta soou vazia. Foi uma quinta-feira sem nada de especial quando tudo mudou. Nicholas a chamou às 19 horas. Estou perto do seu bairro. Quer jantar? Sem estratégia aparente, sem texto elaborado. A mensagem mais simples que havia mandado em semanas. E Paula respondeu, sim, antes de pensar. O restaurante era pequeno, iluminado baixo, do tipo que existe em todo o bairro, mas que poucos frequentadores conseguem descrever porque a atmosfera absorve os detalhes. Quando Paula chegou, Nicholas já estava lá. Sem gravata, camisa com as mangas dobradas até o cotovelo, o que por alguma razão ela achou devastadoramente casual. Ele a viu entrar e o sorriso que cruzou o rosto dele foi rápido, instintivo, genuíno, sem a camada de cálculo que ela havia aprendido a identificar. Esse, ela pensou, é o sorriso de verdade dele. Jantaram sem pressa. A conversa tocou em coisas que a aposta nunca havia precisado alcançar. A infância dele em Porto Alegre, a relação complicada que ela tinha com a própria ambição, o medo compartilhado de que a vida passasse rápido demais enquanto eles estavam ocupados sendo competentes. Você tem medo de alguma coisa? Ela perguntou, em algum ponto entre o segundo prato e a sobremesa. Ele a olhou, direto. Tenho medo de estar perto de algo importante e perder por excesso de orgulho, ele disse. A resposta era precisa demais para ser casual. Nicholas, não precisa responder, ele disse suave. Eu só precisava dizer. A chuva começou sem avisar, aquela chuva de outubro que não respeita a previsão do tempo, e quando saíram do restaurante, o mundo estava molhado e brilhante sob os postes. Eles ficaram parados na entrada, ombros quase se tocando, observando a chuva como se nenhum dos dois tivesse pressa de ir embora. Posso te perguntar uma coisa honesta? Ela disse. Sempre. Quando você propôs a aposta? Ela virou para encará-lo. Você já sabia que ia ser assim? Nicholas ficou em silêncio por um momento. A chuva batia no toldo acima deles, ritmada. Eu sabia que queria um motivo para ficar perto de você, ele disse por fim. A aposta foi o único que achei que você aceitaria. O coração de Paula fez aquela coisa, aquele salto. Ela não o cobriu desta vez. Isso é a coisa mais honesta que você já me disse, ela disse. É porque estou com medo. De quê? Ele a olhou. Chuva nos ombros, olhos escuros. Aquela vulnerabilidade que ele guardava como ouro. De que quando a aposta acabar, você vai embora. Paula respirou fundo. A chuva caía entre eles como uma cortina. Ela deu um passo. Não grande, apenas o suficiente para diminuir os centímetros que sobravam entre eles. E se eu disser, ela falou devagar, que também tenho medo disso? O olhar dele mudou. Algo se abriu nele que ela nunca havia visto antes. Ele levantou a mão e com o polegar afastou o fio de cabelo molhado que havia colado na bochecha dela. O gesto foi tão gentil que ela sentiu os olhos arderem. Paula, ele disse. Não vou embora. Ela respondeu, antes que ele terminasse. E então, sem aposta, sem estratégia, sem nenhuma das armaduras que haviam carregado até ali, Nicholas inclinou a cabeça e ela foi ao seu encontro, e o beijo foi exatamente o oposto do que a aposta havia prometido. Quieto, quente, sem vencedor. A chuva continuou. Nenhum dos dois recuou. Quando se separaram, o ar estava diferente,
carregado de algo que não tinha mais volta. A aposta, ela disse. Esquece a aposta, ele respondeu. Ela concordou com a cabeça. E pela primeira vez em semanas, não havia nada estratégico no silêncio entre eles. Apenas os dois, a chuva e aquele começo assustador de algo real. Paula acordou no dia seguinte com aquela estranha combinação de leveza e terror. A leveza ela reconhecia. Era o alívio de parar de fingir. O terror também era o que vinha depois de parar de fingir. Ela havia mandado uma mensagem às 7h, curta, bom dia, e ficado olhando para a tela por 6 minutos esperando resposta. Nicholas respondeu em 4. Bom dia, você dormiu bem? Não, ela pensou, e escreveu. Razoavelmente. Você? Estou bem agora, ele respondeu. Ela leu aquilo 3 vezes. O problema apareceu às 11h da manhã, na forma de Camila Torres. Camila Torres era arquiteta, ex-namorada de Nicholas de 2 anos atrás, e havia voltado para São Paulo depois de uma temporada em Lisboa. Paula soube disso porque Bruna, a recepcionista com radar de fofoca calibrado para satélite, viu a publicação no Instagram de um amigo em comum e considerou relevante compartilhar. Não é relevante, Paula disse. Ela marcou o Nicholas num story. Bruna disse, inocentemente. Paula não abriu o Instagram. Não abriu o Instagram. Colocou o celular na gaveta, fechou a gaveta e trabalhou por 2 horas com uma concentração que custou mais do que deveria. Às 13h, Nicholas ligou. Você viu? Não vi nada. Ela respondeu rápida. Paula, estou no meio de uma coisa. Posso explicar? Nicholas. Ela fechou os olhos. Ontem foi real para mim, mas você não me deve explicação sobre a sua vida anterior. Não é isso. Uma pausa. Então o que é? Ele perguntou suave. Ela demorou para responder. Tenho medo, ela disse finalmente, de que ontem tenha sido o começo de algo que eu não sei como segurar. E se eu disser que também estou com medo? Então somos 2 idiotas com medo. Ele deu aquela risada baixa que ela havia memorizado sem querer. Posso te ver hoje à noite? Ele pediu. Não, ela respondeu. Preciso de um dia para reorganizar. Tudo bem. Sem pressão, sem negociação. Me liga quando estiver pronta. Ela ficou com o telefone na mão depois de desligar, olhando para a gaveta fechada onde estava o celular. Depois abriu a gaveta. Depois abriu o Instagram. A foto de Camila Torres marcando Nicholas era de um grupo de amigos numa festa. Nada. Apenas uma foto de grupo. Paula fechou o aplicativo com uma sensação que demorou um momento para identificar. Ciúmes. Ela reconheceu, com uma mistura de humilhação e rendição. Ela havia sentido ciúmes, o que significava que aquilo era real. E o real descobria Paula Mendonça naquele instante era muito mais assustador que qualquer aposta. Paula passou 3 dias reorganizando. Não era evitação. Ela se recusava a chamar de evitação. Era perspectiva. Era o espaço necessário entre um salto e o próximo, que uma mulher sensata sempre calculava antes de se lançar. Ela respondeu às mensagens de Nicholas. Só não iniciou nenhuma. E manteve os encontros nos limites de grupos. Um jantar com Tiago e Fernanda. Um café no qual havia outras 3 pessoas presentes, como se o número de testemunhas funcionasse como isolante. Nicholas não forçou, não insistiu. Apareceu nos eventos com aquela tranquilidade desconcertante que ela sabia agora ser genuína. Não desinteresse, mas respeito. E isso, paradoxalmente, era mais difícil de ignorar do que qualquer pressão. No jantar de Fernanda, ele ficou do outro lado da mesa. Falou com todos, riu das piadas certas, ajudou a recolher os pratos sem ser pedido. Uma vez, apenas uma, seus olhos encontraram os de Paula por cima das taças de vinho, e houve naquele encontro de olhares uma conversa inteira que nenhum dos dois teve em voz alta. Estou aqui, dizia o olhar dele. Eu sei, respondia o dela. Fernanda, passando por Paula com uma travessa, murmurou baixinho. Você está sofrendo à toa. Estou pensando, Paula corrigiu. É a mesma coisa. O que Paula não havia contado para ninguém era o motivo real do recuo. Não era Camila Torres, não era medo abstrato, era Rafael. Rafael havia sido o relacionamento sério antes do não relacionamento eterno com o próprio trabalho. 2 anos e meio, uma quase mudança de apartamento, um futuro discutido em voz alta que havia desmoronado não com briga, mas com aquela erosão lenta de 2 pessoas que escolhem, repetidamente e sem drama, outras prioridades.
O que Paula havia aprendido com Rafael era simples e brutal. Ela não sabia equilibrar. Quando amava, abandonava o resto. Quando o resto chamava, o amor murchava. E ela havia construído nos 2 anos, desde Rafael, uma versão de si mesma que não precisava desse equilíbrio impossível, porque havia eliminado uma das variáveis. Nicholas era a variável voltando. Você vai me contar o que está acontecendo de verdade? Foi o que ele disse quando finalmente ficaram sozinhos, numa tarde de domingo que nenhum dos dois havia planejado. Ela havia encontrado ele saindo da padaria da esquina quando estava entrando, e o universo havia decidido que era a hora. Eles compraram café e sentaram num banco de praça como 2 aposentados sem pressa. Tive um relacionamento que acabou mal, ela disse sem rodeio, porque havia algo no ar de domingo que tornava a honestidade mais fácil. Me conta, ela contou. Não tudo, não ainda, mas o suficiente. Rafael, o apartamento não compartilhado. A sensação de ter falhado, não porque não amava, mas porque quando amava, deixava de ser ela mesma. Nicholas ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um momento. Você acha que isso vai acontecer de novo? Ele perguntou. Não sei. O que te faria saber? Ela olhou para ele, para o café esfriando na mão, para o sol de tarde no cabelo escuro, para aquela atenção que ele dava quando ouvia de verdade. Tempo, ela disse, honestamente. Ele concordou com a cabeça. Então temos tempo, ele disse, simplesmente. E a simplicidade daquilo foi mais eloquente do que qualquer declaração. A complicação chegou na semana seguinte com o sorriso de alguém que não sabia que era uma complicação. Camila Torres era bonita, da forma como mulheres muito seguras de si são bonitas, sem esforço aparente, com aquela desenvoltura que vem de anos sendo a pessoa mais atraente no cômodo. Paula a conheceu num evento de arquitetura que Nicholas havia mencionado de passagem e que ela havia decidido comparecer por razões que se recusava a examinar. Paula Mendonça, Camila a reconheceu com genuína animação. Nicholas me falou de você. Coisas boas, espero. Ótimas. Disse que você é a pessoa mais inteligente que ele conhece. Ela disse isso com uma facilidade que não continha veneno, o que era de alguma forma mais desconcertante do que se contivesse. Faz tempo que eu queria te conhecer. Paula passou 20 minutos conversando com Camila Torres e descobriu que a odiava imensamente por não encontrar nada de odioso nela. Era engraçada, generosa com os elogios, claramente apaixonada pelo trabalho, e havia mencionado em 2 frases separadas o namorado que havia conhecido em Lisboa. Ela estava, por todos os indicadores disponíveis, completamente seguida de Nicholas. O que não impedia que Nicholas, quando chegou e as encontrou conversando, tivesse ficado visivelmente cauteloso, lendo a cena, avaliando Paula com aquele olhar rápido que ela havia aprendido a reconhecer. Vocês se conheceram, ele disse. Estávamos nos tornando melhores amigas. Camila respondeu com humor. Depois, quando Camila foi cumprimentar outros conhecidos, Nicholas ficou ao lado de Paula. Tudo bem? Ele perguntou baixo. Por que não estaria? Porque você está com aquela expressão. Que expressão? A que você faz quando está processando algo que não gosta de estar sentindo? Paula virou para encará-lo. Ela tem namorado, Paula disse. Eu sei. E você nunca me contou sobre ela. Você nunca perguntou. Nicholas, Paula. Ele se aproximou um passo, voz baixa para os dois. Camila e eu terminamos porque eu trabalhava demais e ela precisava de mais do que eu conseguia dar na época. Acabou bem. Ela está feliz? Eu estava esperando outra coisa. O quê? Ele a olhou com aquela expressão direta que ela havia aprendido a reconhecer como a versão mais honesta dele. Você sabe o quê? Ele disse. O coração dela fez aquela coisa. Ela não o cobriu, mas também não respondeu. Ficou olhando para ele por um segundo que durou mais do que deveria. Depois virou para pegar uma taça da bandeja de um garçom que passou. Mas desta vez, o recuo foi diferente. Não era medo puro. Era aquela hesitação que antecede um salto quando você já decidiu saltar, mas o corpo ainda processa a altura. A virada veio de onde não se esperava. Trabalho. O arquiteto responsável pelo projeto de reforma do escritório de Paula havia saído abruptamente do país por motivo familiar, e alguém havia sugerido Nicholas, que tinha uma firma pequena, mas com reputação impecável por projetos comerciais. Paula ficou olhando para o e-mail de indicação por 3 minutos completos. O universo, ela pensou,
Não tem nenhum senso de timing. Ela ligou para ele. Eu soube. Ele disse, quando atendeu. Como você soube? O arquiteto me ligou antes de ir embora. Me indicou. Uma pausa. Você pode recusar, Paula. Não vou me ofender. Se eu recusar, atraso o projeto 3 meses. Se você aceitar, trabalhamos juntos por 8 semanas. Silêncio. Você consegue ser profissional? Ela perguntou. Sempre. Você? Sempre. Então não tem problema. Não tinha problema. Era um problema enorme. Eles começaram na segunda-feira seguinte. Nicholas chegou com a equipe, plantas, amostras de material, e aquela organização silenciosa de quem sabe exatamente o que está fazendo. Paula o viu na sala de reuniões conversando com os gerentes do escritório e teve o pensamento absurdo de que ele ficava muito bem ali, como se houvesse uma versão dele que pertencia ao espaço dela. Ela arquivou o pensamento e foi trabalhar. As reuniões semanais eram objetivas. Nicholas era completamente diferente em contexto profissional. Mais direto, menos sorrisos laterais, questões precisas e respostas mais precisas ainda. Paula descobriu que havia algo quase irritante em como ele era bom no que fazia. Você gosta de trabalhar com ele? Bruna perguntou depois da segunda reunião. É competente, Paula respondeu. Eu não perguntei se ele é competente. Paula pegou a pasta de documentos e foi para a sala. Mas havia momentos, pequenos, impossíveis de controlar, que atravessavam o profissionalismo sem pedir licença. A vez em que eles ficaram sozinhos revisando plantas às 20 horas, e o silêncio da sala ficou diferente do silêncio das reuniões. A vez em que os dedos dele se tocaram passando documentos e nenhum dos dois recuou imediatamente. A vez em que ele riu de algo que ela disse, aquela risada baixa, genuína, e 2 dos estagiários trocaram um olhar. Estamos sendo óbvios? Ela perguntou numa tarde em que ficaram sozinhos revisando o cronograma. Provavelmente, ele respondeu sem levantar os olhos das plantas. Isso é um problema. Ou não é? Nicholas, estamos trabalhando juntos. Ele ergueu os olhos. Aqueles olhos escuros que ela havia catalogado involuntariamente com toda a atenção que reservava para coisas importantes. 8 semanas, ele disse. Depois disso, não tem mais projeto. E depois das 8 semanas, ele a olhou por um momento. Você me diz, ele respondeu. Na 6ª semana do projeto, Tiago ligou para Nicholas às 23 horas. Você precisa ouvir uma coisa, Tiago disse sem preâmbulo. Que coisa? Paula está com medo de que isso seja uma fase para você. Nicholas ficou em silêncio. Ela disse isso? Ele perguntou por fim. Disse para Fernanda que disse para mim porque achamos que você deveria saber. Tiago pausou. Ela acha que quando o projeto acabar, você vai ter o que queria e vai seguir em frente. Que toda essa atenção que você dá a ela é o Nicholas modo conquista, não o Nicholas de verdade. O silêncio de Nicholas durou o suficiente para ser eloquente. Ela não conhece o Nicholas de verdade, ele disse por fim, e havia algo na voz que era menos defesa e mais dor. Então mostra para ela. Estou tentando. Tenta mais. Nicholas pousou o telefone e ficou olhando para o teto do próprio apartamento, para os projetos espalhados na mesa, para o copo de água na bancada. Pensou em Paula. Não a Paula da aposta, não a Paula do planejamento estratégico, a Paula do nhoque com farinha no braço, a Paula que havia contado sobre Rafael numa tarde de domingo com café esfriando na mão. A Paula que, quando ria de verdade, sempre tinha o lado esquerdo do sorriso chegando antes. Ela acha que é uma fase, ele pensou, e percebeu com a clareza daqueles momentos noturnos que não permitem auto-engano, que havia falhado em comunicar o óbvio, porque havia assumido que Paula sabia, que as flores de lavanda e os nhoques e os domingos de praça diziam o suficiente. Mas Paula era fluente em estratégia, não em certeza, e ele havia falado em linguagem errada. Na manhã seguinte, ele chegou à reunião com algo diferente no rosto. Não era profissional nem estratégico, era apenas direto. Quando os outros saíram da sala, ele ficou. Posso dizer uma coisa fora do contexto do projeto? Paula cruzou os braços, mas não disse não. Eu não estou passando por uma fase, ele disse. E eu sei que você tem essa dúvida, e é justa, porque eu sei como chego, com charme e aposta e aquela coisa toda. Mas, Paula, o que eu sinto por você existe há mais tempo do que qualquer aposta. Ele pausou. Eu estava no casamento do Tiago, porque sabia que você ia estar.
A aposta foi uma desculpa para começar uma conversa que eu não sabia como começar de outra forma. O silêncio na sala estava denso. Por que você não simplesmente pediu para sair comigo? Ela perguntou, voz mais suave do que havia planejado. Porque você teria dito não. Talvez. Você teria. Ela abriu a boca, fechou, pensou por um segundo. Talvez, ela repetiu, mais honestamente. E agora? Ele perguntou. Ela descruzou os braços. Deu um passo em direção à janela. Olhou para o escritório lá embaixo, o movimento da cidade. Agora estou menos certa do não, ela disse. Ele não tentou transformar isso em mais do que era. Apenas concordou com a cabeça. Eu espero, ele disse. E foi embora para a próxima reunião como se tivesse dito a coisa mais simples do mundo. Paula ficou na sala por mais 2 minutos, olhando para a cidade, sentindo o peso de algo que estava prestes a se tornar decisão. Foi Bruna quem detonou tudo, sem má intenção, na pior hora possível. A 7ª semana do projeto. Um dia de revisão geral, tensão de prazo, Paula com 3 reuniões seguidas e Nicolas chegando mais cedo para resolver um problema com o fornecedor. Bruna, tentando ser útil, mencionou para a equipe de Nicolas, casualmente na Copa, que a Paula e o Nicolas tinham feito uma aposta no casamento de quem seduzia o outro primeiro. Que engraçado, né? Como as coisas mudam. Um dos estagiários do escritório de Paula estava presente. Paula ficou sabendo às 14h, por uma mensagem críptica de um colega. Às 14h30, já sabia que pelo menos 4 pessoas do escritório estavam discutindo se o projeto inteiro havia sido uma jogada de sedução de Nicolas. Às 15h, Nicolas apareceu na porta da sala dela. Pelo rosto dela, ele entendeu imediatamente. Feche a porta, ela disse. Ele fechou. Você sabia que alguém ia falar sobre a aposta? Ela perguntou. Voz controlada. A pior versão. Não gritava, ficava gelada. Não, porque agora metade do meu escritório acha que o projeto foi um pretexto para... Paula, não me interrompe. Ela se levantou. Eu precisei de semanas para confiar que o que estava acontecendo entre a gente era real. Semanas. E agora as pessoas que trabalham comigo estão questionando minha capacidade de separar pessoal de profissional porque existe uma aposta documentada de quem seduz quem. A aposta acabou. Ele disse firme. Você sabe que acabou. Eu sei. Eles não sabem. Então a gente explica. Você não entende. Ela virou de costas para ele. Neste escritório, eu construí cada centímetro de credibilidade. Cada um. E agora parece que deixei um homem entrar aqui por razões pessoais. Os resultados do projeto falam por si. Não é sobre os resultados. A voz quebrou levemente. Ela o controlou de volta. É sobre a percepção. É sobre o que as pessoas vão lembrar. Silêncio. O que você quer que eu faça? Ele perguntou. A pergunta era honesta. Sem defesa, sem negociação. Apenas aquela disposição desarmante de encarar o que ela precisava. E foi exatamente isso que quebrou algo em Paula, porque ela estava preparada para brigar, não para ser ouvida. Não sei, ela disse mais baixo. Posso retirar a equipe do projeto. Indico outra firma, garantimos transição suave. Você não perde o cronograma. Ele pausou. Se for isso que você precisa para proteger o que construiu aqui, eu faço. Paula virou para ele. Para o rosto dele. Sem manipulação, sem estratégia, apenas aquela oferta direta que custava algo real. Você abriria a mão do contrato, ela disse, não como pergunta. Abro mão do que for necessário. Os olhos dela arderam de uma forma que ela não havia autorizado. Por quê? Ela perguntou. Você sabe por quê? Preciso ouvir. Ele a olhou, direto. Porque o que eu sinto por você vale mais do que qualquer contrato, ele disse. E por que você construiu algo que importa? E eu não vou ser a razão para que diminuam isso. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios anteriores. Era o tipo que antecede uma decisão que não tem mais volta. Paula fechou os olhos por um segundo. Não vai retirar a equipe, ela disse. Paula, o projeto termina em 2 semanas. Terminamos como combinado, com resultado impecável. E qualquer pessoa que quiser questionar vai ter apenas resultados para olhar. Ela abriu os olhos. E depois disso, você e eu vamos ter uma conversa que não tem nada a ver com trabalho. Algo se abriu no rosto de Nicolas. Aquela coisa que ela havia aprendido a reconhecer como o raro momento em que ele não estava controlando nada. Certo,
ele disse. Certo, ela repetiu. 2 semanas. Apenas 2 semanas. Nunca havia parecido tanto tempo. A última reunião foi numa sexta-feira de novembro, com sol frio de tarde, entrando pelas janelas que haviam sido ampliadas conforme o projeto de Nicholas. O escritório estava transformado. Mais luz, fluxo melhor, aquela qualidade de espaço que faz as pessoas trabalhar melhor sem saber exatamente por quê. A equipe de Nicholas foi embora depois do café de encerramento. Apertos de mão, troca de cartões. Paula e Nicholas ficaram sozinhos pela primeira vez em 2 semanas de profissionalismo cirúrgico. Ficou exatamente como você queria, ele disse, olhando para o espaço. Ficou melhor, ela admitiu. Ele virou para ela, e havia algo diferente nele agora. A ausência do projeto entre eles tornava o espaço mais próximo de alguma forma. Você disse que depois do projeto a gente ia conversar, ele disse. Disse. Estamos depois do projeto. Paula colocou as mãos nos bolsos do blazer. Olhou para ele com aquela honestidade que havia aprendido ao longo dos meses a não cobrir. Eu passei a vida inteira, ela começou, devagar, sendo muito boa em controlar resultados. Planejo, executo, entrego. Uma pausa. Você é a primeira coisa em anos que não consigo controlar como eu gostaria. Isso é bom ou ruim? Ainda estou decidindo. Ela fez uma pausa. Mas estou inclinando para bom. Ele sorriu. Aquele sorriso do lado esquerdo, o de verdade, que ela havia catalogado sem querer. Posso te contar uma coisa? Ele disse. Pode. Aquela noite de chuva, quando a gente se beijou pela primeira vez. Ele pausou. Fui para casa e fiquei acordado até às 3 da manhã, com medo de que na manhã seguinte você fosse achar que havia sido o vinho. Não tinha sido o vinho, ela disse. Eu sei agora. Não sabia naquela noite. Nicholas. Ela deu um passo em direção a ele. Você ficou acordado com medo. Eu fiquei acordada com medo. A gente perdeu semanas com medo. É como funciona, acho. É idiota. Completamente. Ela deu mais um passo. Estavam a um braço de distância. O mesmo espaço que havia mantido, profissionalmente, nas últimas 2 semanas. Não quero mais ter medo, ela disse. Eu também não. Então, ele disse, e levantou a mão para tocar o rosto dela com aquela gentileza que sempre a desarmava. Acho que a gente deveria parar de ter conversas sobre sentimentos e começar a simplesmente tê-los. Ela colocou a mão sobre a dele, no rosto. A aposta, ela disse. Qual aposta? Ele respondeu, e ela riu. Aquele lado esquerdo vindo antes, e ele viu, e o olhar dele foi tão cheio de algo que ela não precisou de mais palavras. O beijo desta vez não foi na chuva. Foi no escritório transformado, com luz de fim de tarde, sem nenhuma das circunstâncias dramáticas que haviam marcado o primeiro. Era apenas eles dois, sem aposta, sem estratégia, sem medo disfarçado de orgulho. Era, Paula pensou, exatamente o suficiente. Novembro virou dezembro de uma forma que Paula não havia esperado. Tranquila, não que não houvesse desafios. Havia o estranhamento dos primeiros dias de ser simplesmente ela e Nicholas, sem a estrutura da aposta, sem o profissionalismo do projeto, sem os ensaios de aproximação. A realidade tinha textura diferente da antecipação. Havia a tarde em que ela trabalhou até às 22h e ele apareceu com marmita sem avisar, e ela ficou irritada por ter sido interrompida antes de perceber que estava com fome há horas. Você não precisa me salvar, ela disse. Eu sei, ele respondeu. Trouxe comida para mim também. Pode me mandar embora se quiser. Ela não mandou. Havia a manhã em que ele tinha a reunião mais importante do ano e estava claramente ansioso. E ela percebeu a ansiedade antes que ele dissesse qualquer coisa, naquele jeito de organizar objetos sobre a mesa que não precisavam ser reorganizados. Vai bem, ela disse, sem contexto. Ele a olhou. De onde veio isso? Você está reorganizando as canetas há 10 minutos. Ele baixou as canetas. Respirou. Obrigado, ele disse. Havia também a conversa que tiveram numa noite de dezembro sobre Rafael, a versão completa, que Paula nunca havia contado para ninguém. Nicholas ouviu tudo. Não minimizou. Não ofereceu solução. Não disse, com você vai ser diferente, com a facilidade vazia que ela havia aprendido a desconfiar. Disse apenas, faz sentido que você tenha demorado. Eu teria demorado também. E essa honestidade, sem promessa, sem performance, foi mais reconfortante do que qualquer coisa elaborada.
Você é diferente do que eu esperava, ela disse naquela noite. Bom ou ruim? Bom, ela pensou por um momento. Você é mais gentil do que deixa aparecer, e você é menos fria do que finge ser. Concordo. Progresso, ele disse. Ela jogou uma almofada nele. Ele pegou antes de atingi-lo, com aquela coordenação irritante de quem faz esporte, e jogou de volta. Ela não pegou. A almofada bateu no seu rosto, e ela riu, o lado esquerdo vindo antes, como sempre, e ele ficou olhando para ela com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer como a mais honesta de todas as expressões dele. Amor. Ela identificou finalmente sem medo. Amor. E deixou o reconhecimento pousar. Tiago e Fernanda os encontraram para jantar numa cesta. Era o mesmo restaurante do casamento, não o salão, mas o mesmo grupo, a mesma mesa grande. Vocês estão diferentes, Fernanda observou. Estamos iguais, Paula disse. Estão relaxados, Tiago traduziu. Nunca vi vocês dois relaxados ao mesmo tempo. Nicolas colocou o braço no encosto da cadeira de Paula, casual, sem anunciar. Ela não se afastou. A aposta, Tiago disse sorrindo. Quem ganhou? Paula e Nicolas se olharam. Nenhum dos dois. Paula disse. Os dois. Nicolas disse, ao mesmo tempo. Tiago e Fernanda riram. Isso, Fernanda disse, é exatamente a resposta certa. Janeiro chegou com aquela qualidade específica de começo, não o começo performático das resoluções, mas o começo quieto de quem já decidiu algo e está simplesmente vivendo a decisão. Paula acordou num sábado de sol, com o cheiro de café que ela não havia feito. Nicolas estava na cozinha. Tinha chave desde a semana anterior. Ela havia dado sem cerimônia, com uma praticidade que escondia, ela sabia, o quanto o gesto significava. Não queimei a cafeteira, ele disse quando ela apareceu na porta da cozinha. Baixa a fasquia para um sábado de manhã. É o seu apartamento, eu me adapto ao padrão. Ela pegou a xícara que ele havia separado para ela, já com a quantidade certa de açúcar, que ela nunca havia mencionado, mas que ele havia observado, e encostou no balcão ao lado dele. O sol da manhã entrava pela janela ampla e ficava sobre os dois num retângulo de luz tranquila. Você sabe o que me ocorreu essa semana, ela disse. Me conta, que quando fizemos a aposta, eu estava tentando manter o controle da situação. Ela olhou para a xícara. Era mais fácil transformar em jogo do que admitir que você me afetava. Eu sei, você fez a mesma coisa. Completamente. Somos dois idiotas. Dois idiotas que fizeram nhoque juntos e ficaram na chuva. Ela ergueu os olhos para ele, para aquele rosto que havia aprendido. Os ângulos, as expressões, o sorriso de verdade versus o sorriso de estratégia, a versão dele que existia às 7 da manhã numa cozinha de sábado. Nicolas. Paula. Obrigada. Por quê? Por ter proposto a aposta idiota. Ela pousou a xícara. Porque sem ela eu teria passado mais anos fingindo que você não importava. Ele a olhou por um momento longo. Obrigada por ter aceitado, ele disse. Porque eu teria passado mais anos te observando de longe e achando que era suficiente. Ela abriu espaço ao lado dela e ele ocupou esse espaço. Natural, sem negociação, como duas pessoas que aprenderam, ao longo de meses e apostas e medos, e nhoques e chuvas, o tamanho exato do espaço que pertenciam um ao outro. Quem ganhou? Ela perguntou, uma última vez com o sorriso que chegava sempre pelo lado esquerdo. Ele a olhou, pensou, sorriu do jeito verdadeiro. Nenhum dos dois precisou perder, ele disse. E ela encostou a cabeça no ombro dele, naquele sol de janeiro de sábado de manhã, e soube, com a certeza quieta das coisas que chegam sem pressa e ficam, que algumas apostas são ganhas exatamente quando você para de tentar vencer. Alguns amores começam como jogo, terminam como lar. 6 meses depois, o salão do mesmo restaurante onde tudo havia começado cheirava desta vez a comida boa e conversa animada. Era o aniversário de Tiago, 40 anos comemorados com a informalidade de quem prefere amigos a protocolo, e a mesa grande estava cheia de rostos conhecidos, copos levantados, risadas sobrepostas. Fernanda havia decorado com fotos espalhadas em varal de barbante e em algum ponto da parede, entre uma foto da lua de mel e outra do primeiro apartamento do casal, havia uma do casamento. Aquela mesa do fundo, com Paula e Nicolas sentados um de frente para o outro, os dois com taças de vinho
e aquela expressão específica de pessoas que ainda não sabem o que estão começando. Paula a encontrou primeiro. Ficou parada olhando por um momento, com o copo na mão, sentindo algo que não era exatamente nostalgia. Era mais próximo de gratidão por aquela noite entediante, pela quarta taça de vinho, pela aposta idiota que nenhum deles havia sabido jogar direito. Você está olhando para a foto há 2 minutos, disse a voz ao lado dela. Nicholas apareceu com 2 pratos de entrada, como se tivesse calculado que ela havia parado de comer sem perceber. Ela o havia parado de achar desconcertante. Agora era apenas Nicholas que prestava atenção nas coisas. Estou vendo o começo, ela disse. Ele olhou para a foto, para os 2 na mesa, ele de gravata afrouxada, ela de vermelho, os 2 com aquela tensão de quem ainda fingia não sentir nada. A gente estava tão ocupados tentando não perder, ele disse, que quase perdemos de verdade. Ele pousou os pratos numa mesa lateral e ficou ao lado dela, os 2 olhando para aquela versão anterior de si mesmos. Você apostaria de novo? Ele perguntou. Ela pensou honestamente por um segundo. Não, ela disse. Desta vez, eu simplesmente pediria para sair com você. E eu teria dito sim imediatamente. Teria economizado meses. Teria economizado o nhoque. O nhoque foi bom. O nhoque foi ótimo. Ela virou para ele com um sorriso que chegava pelo lado esquerdo, e ele o viu como sempre via, com aquela atenção específica que ainda a desarmava, depois de tudo. Nicholas, Paula, ainda fico com raiva de você às vezes. Eu sei. É quando você está certa e não quer admitir. É quando você está errado e não admite. Também, ele sorriu. As 2 coisas são verdade. Ela riu, baixinho, ali na parede de fotos, com o barulho da festa ao redor. Do outro lado do salão, Tiago ergueu o copo na direção deles. Aquele gesto que era metade brinde, metade eu sabia desde o começo. Fernanda estava ao lado dele, com um sorriso que não tentava disfarçar o eu avisei. Paula ergueu o copo de volta. Nicholas fez o mesmo. Depois ele pegou a mão dela, não como gesto de chegada, não como performance para a festa, apenas aquela coisa natural de 2 pessoas que aprenderam o tamanho da mão uma da outra. Feliz? Ele perguntou. Ela não precisou pensar. Sim, ela disse simplesmente, e era a verdade mais simples que havia dito em anos, sem cálculo, sem armadura, sem a sombra de uma aposta entre ela e o que sentia. Apenas sim, apenas eles 2, apenas isso, que havia sido suficiente o tempo todo. Se você gostou desta história, curta esse vídeo, comenta o que achou e se te fez lembrar de alguém especial. Para mais histórias como esta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias.